Você acompanha Nova Manhã Entrevista. Bate-papo com convidados especiais. Muito bem, o convidado de hoje, ele é músico, né? Tem a sua profissão, tem suas atribuições, né? Mas o que mais tem me chamado a atenção é que ele é um músico por excelência aqui na cidade de Florianópolis. E nada melhor do que conversar com ele, contar um pouquinho da sua história, né? Inclusive, gente, nessa pandemia ele passou por um momento muito difícil e todos nós aqui nos reunimos muitas das vezes nas reuniões internas na Mais de Cristo ali com o presidente sênior, o pastor Júnior Batista. Nas reuniões internas ali ele dizia assim: gente, vamos dar as mãos agora e vamos orar por esta pessoa que está hospitalizada, vamos orar por ela porque está lá numa fase um pouco difícil e vamos interceder a Deus por ele agora, para que Deus venha trazer um grande livramento. E nós vimos que Deus deu um grande livramento para ele, porque ele está na minha frente aqui e ele vai poder contar um pouquinho também desse momento que ele passou com a Covid-19, gente, que pegou muita gente, né? Até eu, né, tive que ficar em quarentena. Então vamos conversar com Ricardo Clava. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui à nossa revista eletrônica Nova Manhã. Bom dia a todos ouvintes. Bom dia, pastor Márcio. Prazer estar aqui. Vamos conversar um pouquinho, né, da sua história aí com a música, né? Porque eu conheço você na área da música, né? Sempre ali dedicado, tocando seu instrumento musical, inclusive é uma guitarra, isso? Guitarra, né? Então vamos conversar aí, como que música, né, passou a fazer parte de sua vida? Conta pra gente aí. Bom, comecei adolescente, já era da igreja, né? E comecei a tocar violão. Vou começar a aprender a tocar violão para tocar na igreja, enfim. E aí fiz algumas aulas, estudei com alguns professores e em paralelo estudando também autodidata, né? Estudava 6 meses, 1 ano com o professor, ficava 1 ano estudando autodidata e assim fui intercalando até que fui para guitarra. E já comecei a tocar no louvor da igreja, acho que uns 2 anos depois de começar a estudar, já estava tocando já bem melhor, e comecei a participar já do louvor da igreja, isso já no final da adolescência, entrando para a juventude, e de lá para cá nunca parei. Você entende que quando a pessoa tem uma responsabilidade na igreja, acaba ajudando também a estar mais firme com os compromissos da igreja, ou a gente chama estar firme com Jesus na igreja, com certeza, né? Com certeza. Ajuda isso, essa responsabilidade de uma atividade na casa de Deus? Com certeza. A pessoa tem que estar participando de algum ministério, alguma atividade, isso te faz te dá aquele sentimento de pertencimento, te faz aquele sentimento, faço parte da família, não tô aqui só para ouvir e ir embora, né? Então essa responsabilidade, seja na área que for, né? Todo mundo que está trabalhando como voluntário na igreja tem esse sentimento, poxa, eu pertenço a uma família, eu tenho uma responsabilidade. E na área da música a mesma coisa, né? Então a gente tem uma responsabilidade, eu vou tocar na escala tal dia, então eu já tenho que me preparar, tirar as músicas, né? Isso já faz inclusive que a pessoa se evolua também, né? Saio da minha zona de conforto, não vou tocar só o que eu gosto de tocar, né? A gente que trabalha no Ministério de Louvor da igreja, a gente toca muito o que a igreja está tocando, né? O que o ministério está precisando, o que a comunidade está participando naquele momento, né? Sim. Então, às vezes são músicas que a gente gosta, às vezes são músicas que talvez eu não escolheria essa, mas são músicas que tocam o coração, que mexem com a gente, e a gente se vira, vamos tirar essa música, tem que tirar esse solo, essa entrada, alguma coisa nesse sentido, né? Isso faz que a pessoa evolua também tecnicamente, né? Na guitarra existem pelo menos assim 2 formas de apresentação na hora lá, né? Por exemplo, tem a base e tem o solo, né? Geralmente, o que você mais gosta de fazer quando você está com a guitarra?
Eu sou bem eclético, eu gosto tanto da base quanto do solo. A maioria dos guitarristas querem solar, né? Vou estar aqui solando e tal, né? É mais difícil, tem mais, né, mais desafios e tudo mais. Mas assim, eu gosto de estar com o instrumento ali fazendo um som com uma qualidade de som, né, um timbre gostoso e se entregando mesmo ali quando tá na igreja com aqueles irmãos louvando, e tu sente a presença de Deus chegando, e tu sente que realmente aquilo ali faz parte da tua vida. É um ministério, né, que Deus dá para cada um os dons, né? E como a própria Bíblia fala, a gente não deve enterrar os nossos dons e talentos, né? Então, até não sei se viria essa pergunta não, mas é uma dica que eu já dou aqui. Você ouvinte que está escutando, né? Tem o seu dom, o seu talento, seja na área da música ou seja numa outra área, visitação, oração, seja o que for, não esconda, não enterre seu talento, né? Corra atrás para poder se desenvolver naquilo, estudar, ler livros sobre aquilo, né? Se preparar e arregace as mangas e coloque na prática, né? E pra você, assim, quais são as referências musicais, né? Eu, por exemplo, na minha adolescência, eu me envolvi com música, entendeu? Mas é assim, eu vi que não era meu dom. Meu negócio é microfone de rádio e tal, eu gosto de rádio, gosto de estar mexendo com o botão, essa coisa aqui, sonoplastia, né? A coisa que eu mais gosto é isso aqui. Acho que se for na igreja lá, mexer com som, eu não vou entender muito de frequência, aqui tem que se usar um 9 dB, tem que usar aqui um tal, né? Questão de frequência, né? De equalização, que negócio todo. Eu posso colocar mais a minha frequência de ouvido que eu tenho, que é um meio rock, um estilo rock, né? Que é um pouquinho mais de agudo, menos os médios e um pouquinho mais de grave e tal, né? Começa do grave e tal, agudo. Ok. Eu tenho assim uma noção disso, né? Mas quando eu ouço uma música, eu consigo diferenciar o que é bom pra mim, o que não é bom, o que é uma música boa, o que não é uma música boa, né? Mas assim, as minhas referências na minha adolescência eram Petra, era alguma coisa parecida. Você, quais as tuas referências musicais que você admirava muito? Você, cara, eu quero tocar igual esse cara. Pai, eu quero, né? Você tem uma admiração, né? Fala pra gente aí, vai lá. Bom, vai agora dizer a minha idade, né? mas tu já deu um spoiler aí, né? Eu sou rock, né? Rock na veia. Eu gosto bastante dessa pegada mais rock. E no meio cristão, Petra pra mim era o que eu mais escutava, né? Tinha todos os LPs, até esses dias eu estava perguntando onde é que eu fui largar meus LPs, que se eu tivesse eles até hoje, tá valendo um bom dinheiro, né? Mas eu tinha uma coleção de Petra enorme, gostava muito dos louvores, né? Americanos, né? Ron Kenoly. Top, né? Então, esse pessoal assim mais antigo, né? E isso na área internacional aí de louvor e nessa pegada mais rock, né? E nacional, eu escutei também os rocks nacionais aí da época. Oficina, Resgate. Top, né? O som deles, né? Gostava bastante, era o pessoal que me influenciava também bastante na época. Legal. E é bom, né? Quando você tem boa referência e tem essa busca. Você que nunca ouviu Petra, gente, olha, pensa em ouvir, porque é um som muito legal, principalmente aquele disco, eu acho, é uma capa azul, Wake Up. Uau, aquele álbum ali, aquela música Just Reach Out. Uau, que musicão aquela música, né? Ele fala inglês melhor que eu. Daí ele sabe se eu tô falando certo ou não, mas é Just Reach Out. Uma musicão, aquela música ali era top. Eu via de manhã, à tarde, à noite. E tinha outras ali que, né? Aquele álbum ali é muito bom. Outros álbuns, né? Todo álbum do Petra é top. Então, assim, vamos lá, né? Você acha que o músico, né? Eu quero tocar na igreja, né? Eu já dirigi uma igreja e já aconteceu de um jovem me procurar. Eu tô começando agora, pastor, eu posso tocar na banda da igreja? Poxa, mas o cara aprendeu guitarra ontem, né? Então, assim, qual é a tua recomendação para um jovem que deseja ser um guitarrista, deseja ser um baixista, né? Tocar um contrabaixo, é baixo, né? É baixo ou contrabaixo, como é que você chama lá? Tanto faz. Mesmo nome para... Não tem problema. E tem, né? Você quer tocar um instrumento musical. Qual é a tua recomendação, então, para esse jovem que busca? Qual é o processo, né? A rotina que ele deve ter para poder, então, ser um músico por excelência? Eu acho que assim, quando a gente está falando de igreja, a gente está falando de excelência, né? Então a gente tem que fazer sempre o nosso melhor para o nosso Deus. A pessoa que não toca nada, não toca um instrumento, quero começar a aprender,
eu acho que ela tem que primeiro buscar aprender realmente o instrumento e não ser inserido logo desse primeiro momento já na frente da igreja. Porque tem que ser feito uma coisa com excelência, tem que ser feito uma coisa com qualidade. Eu acho que a pessoa tem que realmente, é isso que eu quero, procura pessoas que tocam, procura amigos, conhecidos e vai começar a estudar, né? Procura uma escola de música, né? Vai estudar, vai começar a ler, a olhar material e se preparar, né? Depois de um tempo a pessoa já tá tocando bem, já tô evoluindo, né? Aí sim, eu acho que a pessoa começa a poder se inserir, porque depois que se insere, depois desse nível que a pessoa já tá num nível intermediário, aí sim, a pessoa se insere no Ministério do Louvor da Igreja, ela vai conseguir continuar essa evolução, né? Eu acho que é por aí. É interessante, né, fazer essa busca, porque eu acho que o aperfeiçoamento, né, ajuda a você, o treinamento, né, acredito também, né, essa prática, né, porque eu lembro que quando a gente vai tocar numa banda da igreja, até uma banda musical, eu fiz parte de uma, tipo aquela fanfarra, né, que tinha na igreja, né, mais antiga, né, aquelas igrejas mais antigas, e eu lembro que o maestro dizia, pratique em casa. Sim. Leva a pauta para casa, pratique em casa, porque quando a gente chegava no ensaio lá, o maestro, para a banda, toca sozinho, misericórdia. Daí eu quero ver sair o negócio direito ali. Então a gente ficava envergonhado porque ele dizia, você não praticou. Sim, né? E a música, como qualquer outra área, né, da vida, a pessoa tem que se dedicar. Eu quero isso para mim. Ok, vou ler livro, vou me matricular numa escola de música, vou estudar, vou praticar semanalmente, pegar o instrumento um pouquinho que seja todo dia. Né? Uma coisa que eu recomendo bastante, a pessoa está estudando o instrumento, mais vale pegar 15, 20, 30 minutos por dia daquele instrumento, mesmo que seja pouco, mas pegar todo dia, do que ficar a semana inteira sem tocar no instrumento e ficar 2 horas no sábado ou 3 horas no domingo direto. Né? Estudos já mostram que você pegar no instrumento 15, 30 minutos por dia dá mais resultado do que pegar 2, 3 horas numa vez por semana só. Por isso que é interessante, então, por exemplo, fazer uma escola de música, porque nessa escola de música ele vai ter uma rotina diária, é isso? Sim, com certeza. Uma escola de música ela te dá uma direção, né? Um início, um meio, um fim, aonde que você quer chegar. Essa é a diferença hoje em dia tem muito material online e tudo mais, o acesso à informação é muito fácil, só que está tudo muito espalhado, né? Então a pessoa ela se perde, por onde é que eu começo? E às vezes já começa pelo fim e se frustra. Não consigo, mas não é que não consegue, que começou a pegar já um material que não era o material que naquele momento ele deveria estar estudando. Numa escola de música, o professor já vai sentar, vai ver qual que é o nível da pessoa. Então daqui a gente vai partir daqui para frente nesses materiais, nesses assuntos, né? E ali a pessoa consegue realmente ver uma evolução. Pra gente falar um pouquinho sobre a escola de música Clava, né? Pra gente abordar sobre esse assunto. Antes, porém, eu queria falar sobre a questão que você passou ali na época da pandemia, né? Você foi acometido, né, pela Covid-19 e ficou hospitalizado, né? Sim. Fala um pouquinho dessa sua experiência, porque vale a pena acompanhar, porque aqui na comunidade, na Mais de Cristo, o presidente sênior, que é o pastor Júnior, ele algumas vezes parou a nossa reunião e falou assim, agora vamos dar as mãos e vamos orar por algumas pessoas. Ele citou alguns nomes, entre eles o seu nome. Eu lembro que ele citou Clava. Daí eu ia pra internet, quem é o Clava? Tal. Eu ia lá ver, né? Conheço, claro. Glória a Deus. Daí a gente começou então a orar por você e ficamos tão felizes quando recebemos a notícia que você saiu da UTI, né? Quanto tempo que você ficou lá hospitalizado? Fala pra gente essa experiência que você teve com esse momento difícil que muita gente no Brasil não conseguiu vencer, né? Infelizmente partiram, né? Mas você conseguiu superar, eu creio que foi um milagre, né? Que aconteceu em sua vida. É verdade, com certeza. Não é por mérito, simplesmente Deus, né? Como foi citado aqui, muitas pessoas tiveram esse tipo de problema com Covid, ficaram hospitalizados e muitos perderam até a vida, né? A minha situação foi em outubro de 2020, peguei a Covid e depois de uma semana ruim em casa,
Já tinha ido pro hospital 3 vezes com falta de ar. Na 4ª vez já fui internado. Né? Então eu tava já tava com 75% do pulmão comprometido. Fui internado na UTI, fiquei 10 dias na UTI. Desses 10 dias foram 5 dias entubado, em coma, né? Coma induzido, entubado, para poder fazer essa recuperação, né? E nesse meio tempo parece pouco, né? A gente sabe de pessoas que ficaram muito mais dias e com certeza também, graças a Deus, saíram dessa, né? Deus é bom. Mas apesar desse pouco tempo, a gente viveu, sim, milagres maravilhosos, né? A gente se perguntava o porquê, e Deus mostrava pra gente que era por um avivamento da igreja, por um mexer na igreja. Então, a minha história, eu participei já de várias igrejas, estou aqui na Mais de Cristo acho que uns 4 anos agora, mais recente, mas mexeu com muita gente de muita igreja em termos de se mexer para oração. Né? Eu acho que no meu caso e em outros casos, né? Então, a igreja, ela teve um avivamento nesse clamor por mim e por pessoas, né? Por várias pessoas. E então a gente teve vários momentos de milagres. Por exemplo, a minha esposa, que estava chorando em casa e postava às vezes no stories do Instagram ali como é que estava a minha situação, e eu estava em coma, eu não estava sabendo o que estava acontecendo. Ela teve uma revelação do Espírito Santo para ela, que ela recebeu uma palavra 5 dias. Eu estava no meu primeiro dia de entubado. Ela recebeu uma palavra só 5 dias, só isso. E ela foi para a oração. O que é 5 dias? E depois, quando eu fiquei 5 dias entubado e foi desentubado no 5º dia, ela entendeu que essa palavra veio do Espírito, já dando um renovo pro coração dela, né? E interessante que quanto à música também, a gente teve um episódio interessante quanto à música. Eu estava em coma, né? Então, pessoas que a gente sabe que estão em coma induzido e tudo mais, e vai às vezes a família ali do lado, pensa que a pessoa não está escutando. A pessoa percebe, acho que algumas coisas no espírito, não sei explicar, mas teve 2 situações. Uma, a psicóloga do hospital, quando vinha com o celular, minha esposa orando e falando por mim, eu em coma, eu mexi os olhos. Olha só. Então tinha alguma reação, né? Então existe realmente essa influência. Eu senti a oração dos irmãos. E uma outra situação que aconteceu com a música, eu em coma e a minha esposa cantando um louvor em casa, e gravou isso no Instagram, postou na época, e eu estava em coma. Então só que tinha uma música na minha cabeça por uns 2 ou 3 dias enquanto eu estava em coma. E olha, ficava aquele loop daquela música na minha cabeça. E depois, quando a gente se encontrou, eu e minha esposa, eu contei isso pra ela, ela entrou em lágrimas, porque era a música que ela tinha cantado. Uau. E postado no Instagram. Vê como Deus é maravilhoso, né? São coisas assim, detalhes, né? que Deus faz na vida da gente, que tem que crer, né? Eu não sei se aconteceu contigo, né? Ou acontece contigo. Todo dia, quando eu acordo, sempre acordo com uma música na cabeça. Não sei se acontece isso contigo, porque como eu ouço muita música todo dia, né? Todo dia estou envolvido com música aqui na rádio e tal, mas todo dia acordo, tem uma música na minha cabeça tocando. Engraçado, parece que tem um toca-disco ligado, sei lá, uma toca-fita, toca-CD, toca digital, alguma coisa do nosso cérebro aí. Porque sempre tem uma música na nossa mente, né? Tocando. Então, é engraçado isso, porque ou as pessoas acompanham, né? Elas cantam, e a música tem essa profundidade engraçada, ela toca a alma mesmo, é uma expressão da alma, né? Uma expressão da alma, que top isso. E como surgiu aí Clava Escola de Música? Fala pra gente. Então, hoje nós temos a Clava Escola de Música, que fica aqui na Praia Comprida, em São José, e nós inauguramos ela agora em março, dia 4 de março. Eu passei em frente ali, viu? Eu estava indo. A placa ali. Eu fui fazer um retorno, né? Tive que fazer um retorno pro centro aqui pro continente, na verdade. E eu passei bem em frente ali à escola. É fácil de localizar, bem fácil de localizar. Bem tranquilo, tem uma placa na frente. Isso. E inauguramos agora, então, não faz aí 6 meses, né? Faz bem pouco tempo, em março. Bom, esse foi um sonho que nasceu primeiro no coração de Deus e depois no nosso coração, né? Meu e da minha esposa. A minha esposa Jaqueline, ela é formada em música na UDESC. Legal. Pianista, né? Então, ela já dá aula de piano e teclado e canto há mais de 20 anos.
Ótimo. Então, essa agregou, já era a profissão dela, né? Então ela dava aula em colégios aqui no Cobrasol, Campinas, né, em sala de aula de música, de música, e aula particular de piano em casa, tal. E eu me formei na área de tecnologia. Então eu fiz faculdade de música também, mas eu fiz ciência da computação. Então eu fui pro meu trabalho, na época eu optei por ir para essa área de tecnologia, onde eu trabalhei mais de 20 anos nessa área. Mas nunca larguei a música, né? Então não era o meu trabalho principal, mas sempre envolvido com louvor, sempre envolvido estudando, me preparando, melhorando, né? Tocando com cantores e nessa área de música cristã aqui da Grande Florianópolis, né? E até que Deus nos deu então esse sonho, vamos montar uma escola de música. Ela já formada em música. Na pandemia a gente se preparou também mais, né? Acho que a pandemia fez a gente estudar bastante. Quem conseguiu ter esse start de na pandemia, eu vou estudar, vou me preparar, né? Então a minha esposa fez uma pós-graduação em educação musical durante a pandemia, e eu fiz vários cursos na área de produção musical e gravação de vídeos, né? De videoclipe e tal. Legal. Então me preparei também nesse sentido. E Deus foi crescendo esse sonho na nossa vida, né? Então a gente se mudamos, compramos um imóvel, reformamos, vamos montar uma escola de música. Legal, e legal. montamos agora em março, graças a Deus, já está indo muito bem, temos tido um resultado muito interessante, procura muito grande. E quais são os cursos, né, que hoje são oferecidos ali na Clava, aqueles que quiserem então, né, procurar na sua área, ou no que gostam de tocar, ou que tem uma afinidade. Eu acho que você lá, né, deve, essa pessoa assim, eu quero tocar um instrumento, mas não sei qual instrumento tocar. Eu acho que vocês conseguem então dirigir essa pessoa a focar em algo, né? Como que acontece lá quando alguém deseja então fazer música, estudar música, né, até mesmo tocar um instrumento musical? Sim. Hoje a gente tem várias aulas, né? Eu já vou citar aqui os instrumentos que a gente dá, e a gente abrange desde criancinha, bebê, legal, até uma iniciação musical, então. Iniciação musical. Legal. A gente tem uma turma de musicalização infantil, que a gente chama, né? Legal. Bebezinho até 5 anos. Então tem 2, 3, 4 anos ali. A gente faz turminhas já com vivência de instrumento, percussão, até flauta doce, tocam no piano, pega o violino, já não sai barulho, mas eles ficam felizes, né? Então, e a gente tem tido uma turma bem legal ali, e temos aluna, por exemplo, de 84 anos fazendo aula de piano. Legal. Então nós temos toda essa abrangência, né? Porque música faz parte da vida, então cada pessoa em cada fase da vida vai ter uma expectativa com a música, né? Tem gente que eu quero estudar porque eu quero tocar na igreja, quero estudar porque eu quero ser profissional da música, ou não, tem gente que quer estudar, quero estudar música porque eu quero ter como lazer, quero às vezes no final de semana com a família pegar o violão, fazer um som, né? Então tem várias expectativas, né? E a gente abrange tudo isso. Então lá a gente tem aula de piano, violão, teclado, canto, bateria, guitarra, contrabaixo, ukulele, violino, saxofone e a musicalização infantil. Legal. Nós fizemos uma estrutura onde a gente tem todos os instrumentos, e já aconteceu acho que uns 3 ou 4 casos desses que foi citado, da pessoa chegar lá, eu quero fazer, mas não sei o que. Eu gosto de piano, mas também gosto de violão, mas também gosto de guitarra, mas eu gosto de cantar. Então a gente bate um papo, a gente tem todos os instrumentos lá na escola de música. Então, eu quero fazer um violão, um violino, mas eu não tenho o meu instrumento ainda. Não tem problema. Chega lá, tem todos os instrumentos na escola. Legal. A pessoa bate esse papo, então a gente vê que se a pessoa realmente quer mais um lado, quer o outro, vamos iniciar aqui então, por exemplo, no violão. Então já tem o violão lá, a pessoa já começa, faz uma aula experimental, gostei, continua, e daqui a pouco compra o seu violão, mas enquanto não tem, já tem lá. Eu acredito que na parte de cordas o violão seria a base de tudo, né? Para quem quer começar mesmo, né? Quando se trata de cordas, né? Eu acho que o violão é onde ele vai aprender todas as notas, todas as noções, que é o caso do teclado, para quem quer depois tocar um sintetizador, uma coisa mais profissional, né? Sim. Mas assim, eu acho que é assim em cada área, né? O sopro seria uma flauta doce, por exemplo, começa com uma flautinha doce, para depois ir para um clarineta, ir para um sax, ir para
É assim? Como que você faz esse início de tudo, né? Quem está querendo começar numa área ou de cordas, ou na parte de teclado, ou na parte de sopro. Tem alguns instrumentos que são os carros-chefes, né? Então, por exemplo, nas teclas, o piano é o nosso carro-chefe. É a base de tudo, né? A pessoa aprende já a partitura, já aprende a mão esquerda, a mão direita, arranjo, depois já vai para cifra, e se quiser daí passar para um teclado, alguma coisa assim. Legal. Mas nada impede, a gente tem alunos que começam direto no teclado, por exemplo, né? E o violão, como né, o senhor citou, tem essa versatilidade, né? Da pessoa já começar com o violão, porque não precisa tanto equipamento, né? Comprou o violão, já sai o som. A guitarra tem que comprar guitarra, amplificador, um pedal, alguma coisa assim. Verdade. Às vezes o investimento é mais alto. Mas também temos alunos que começaram direto na guitarra, sem passar pelo violão. Uau, que legal. Não tem problema também. Então vai realmente o que a pessoa, a gente, né, faz uma entrevista ali, eu gosto de tocar mais música gospel, eu gosto de tocar pop, gosto de tocar um rock, né? Então a gente já vê também qual que é a expectativa da pessoa. Seguimos com a matéria, né? Realmente a teoria musical em paralelo com músicas que fazem parte do dia a dia dela, para ela já se animar, né? E existe um tempo, né, para a pessoa se qualificar na área da música, para dizer assim, eu quero ser um tecladista profissional. Quer dizer, existe um tempo para isso, ou depende também da dedicação desse aluno? Como é que funciona? Tem as duas coisas, né? Acho que depende bastante da pessoa, da dedicação, do quanto ela vai pegar em casa, tudo mais. Mas a música, ela também, em contrapartida, ela não tem, ela não é como uma faculdade que você faz, se formou e virou as costas um abraço, né? A música, hoje em dia, eu toco música há mais de 20, 30 anos e estou estudando até hoje, né? Então, não para, né? Às vezes teve um aluno que perguntou pra gente lá, em quanto tempo eu vou ser o profissional e vou estudar até ali, depois eu paro, não preciso mais estudar. Assim, não existe, né? Então, mas claro, assim, numa média, um ano e meio, a pessoa já tá se virando bastante legal. Fazendo os arranjos, tocando, seja o instrumento que for. Tem um tempo mínimo, né? As pessoas também, às vezes, hoje em dia, nós estamos muito no imediatismo, né? Também não existe lá de fazer 2, 3 meses de aula e achar que vai estar tocando tudo, né? Então, claro, ali é o início, a pessoa vai estar pegando já algumas músicas iniciantes e tal, mas tem que ter realmente essa persistência. Eu acho que vai também da facilidade de ele aprender ali, no caso, né, que vai tocar um sax, uma clarineta, um trompete, né, um instrumento assim que tem um destaque em naipes, né, numa orquestra, ou numa banda, né, numa guitarra lá, tal, né, que é o caso, né, que eu vejo na Mais de Cristo, por exemplo. Algo assim que eu vejo que falta hoje ali na Mais de Cristo seria os naipes, né, alguns naipes, não só em dias de gravação, né, ou de alguma coisa especial na igreja, mas nos eventos mesmo normais da igreja, ter lá um naipe também, ter lá, né, um trompete, um trombone, um saxofone alto, um tenor, aonde faz ali um quarteto que pode fazer uma divisão, né, musical, mas os caras tem que ser bom. Né? Porque também, né, tem um garoto aqui que ele toca aqui na Mais de Cristo domingo pela manhã, que ele me procurou e falou assim, olha, eu preciso vir todos os dias às 6:30 da manhã aqui estudar meia hora na igreja, porque lá no prédio eu não posso tocar nada, porque se eu tocar a vizinhança vai vir em cima. Sim. Né? Porque ele toca sax alto, né? E o volume o sax é alto. Pensa no negócio. Então, ele vinha aqui todo dia de manhã, eu chegava muito cedo aqui pra rádio, então eu abria a igreja pra ele e ficava meia hora. Eu lembro que eu via lá do estúdio, eu via ele treinando o sax todos os dias cedinho, ele estava ali tocando, e eu vejo que ele toca com muita excelência ali, né, nos domingos pela manhã. Então é importante, né, o sujeito ele precisa então estudar, vai aprender ali a leitura musical, né, essa divisão, né, de notas, que eu acho que para mim particularmente é difícil, né? Não é algo fácil, mas eu creio que se o sujeito tem habilidade já, e a sua coordenação motora é boa, acho que ele arrebenta, né? Vai fazer o seu melhor, né? Com certeza. É uma linguagem, né? Até que a gente chama linguagem musical. É uma linguagem. Como se você vai aprender um inglês, vai aprender, né, alguma coisa nesse sentido. Você vai aprender uma nova linguagem ali, que vai ser as notas musicais, a cifra, né, o arranjo, alguma coisa nesse sentido.
e a prática do instrumento, seja uma guitarra, uma bateria, né, seja um piano, você tem que praticar, né? Não tem como fugir disso. Mas assim, a nossa, entre aspas, sorte é que a gente que tá nessa aí, a gente gosta, né? Então a gente, a pessoa que tá tocando a bateria ali, a pessoa gosta e fica ali 1 hora, 2 horas em cima da bateria tocando e tal. Pô, não cansa? Não, eu tô aqui, tô fazendo o que eu gosto, né? Com a guitarra, com o piano. Então, se é aquilo que tu gosta, tu vai ficar aquele tempo em cima daquele instrumento, porque te dá prazer também, né? Então tem essa verdade. Contrapartida, né? Não é só um estudo por estudo, te dá aquele prazer. Pô, e tu vê que daqui a pouco tu tá tocando uma música legal, tocando numa banda, tocando com outras pessoas, tu vê aquele ali te dá um retorno, né? Pessoal também, que é bem interessante. Dizem que o sucesso é o resultado de você fazer o que você gosta, né? Então, se você faz o que gosta, o que você ama, né? Você vai fazer com excelência, não vai fazer assim de qualquer jeito, né? Então, o sucesso está aí como resultado dessa sua dedicação. Quem está nos ouvindo então, que quer aprender música, que quer se qualificar nessa área musical, quem sabe aí, né? É uma forma de você até mesmo, vamos lá, essa é uma pergunta que muitas vezes não quer se calar diante daqueles, né? Que o meu irmão Jason, ele tocou para mais, ele disse que até perdeu a conta de quantos CDs que gravou, né? Em estúdio de gravação, ele foi músico de estúdio de gravação, né? O Jason é um saxofonista, então ele disse que na cidade de Joinville, lá tem uns 4 a 5, 6 estúdios, então ele disse que estava sempre nos estúdios colocando seu sax em vários CDs de cantores, né? Até mesmo de igreja, mas também seculares. Ele disse que vivia nos estúdios gravando, né? Na época, para ele, era uma forma de ganhar seu pão, né? Então, quem sabe alguém está nos ouvindo aqui, puxa, eu queria, né, ser um músico para estar nos estúdios gravando, para estar trabalhando, e vocês podem encaminhar isso, né? Com certeza. Fazer esse tipo de trabalho, né? Com certeza. Levar ele a isso, né? A gente tem parcerias também com estúdios aqui da região. Legal. Na Clava Escola de Música a gente montou um mini estúdio também, né? Opa, legal. Se você quer também gravar, às vezes um violão e voz, quer fazer uma gravação para colocar na internet, algo, né? A gente faz esse tipo de trabalho também. Legal. E se você quer uma produção já um pouco maior, de repente a gente já tem também parcerias com outros estúdios aqui da região para fazer gravações, produções. Legal. E a música tem esse lado da alegria, do prazer, do lazer, e também pode ser uma profissão, né? Você pode se profissionalizar ao ponto de dar uma aula, de tocar em estúdio, tocar numa banda, se apresentar, né? E muita gente tem o ganha-pão também em cima disso, né? Legal. Então, vamos lá, para finalizar nosso bate-papo aqui, quem desejar então participar aí da Clava Escola de Música, estudando aí um instrumento musical, se qualificando, qual é o endereço então da Clava Escola de Música e também os contatos, né? E redes sociais, porque eu acho que as redes sociais é uma forma de você conhecer mais de perto ali a Clava Escola de Música. Sim. Nós estamos aqui na Praia Comprida, bairro Praia Comprida, em São José, na rua Sebastião Lentes 339. Legal. O nosso site clavaescolademusica.com.br. E estamos nas redes sociais aí no Instagram e no Facebook, no @Clava Escola de Música. Só procurar lá no Instagram, @Clava Escola de Música. Já segue a gente lá, já curte, vê o que tem lá os nossos alunos tocando, nossos professores, né? Os instrumentos, já dá uma olhadinha com o que a gente está fazendo, o que você se identifica, né? E vou deixar aqui então o nosso contato, nosso celular WhatsApp, 48 98412 8676. Nosso WhatsApp, 98412-8676. Muito bem, vou chamar aqui o Lucas Leonel para pegar para mim aqui um presente ali, Lucas Leonel, aquele pacote lá do lado esquerdo, né? Pra gente entregar aqui pro Ricardo Clava. Ó, Ricardo, aí, ó. Obrigado. Natura, sinta-se belo ou sinta-se bela, né? Para as mulheres e sinta-se belo para os homens. natura.com.br/consultoria /sinta-se bela, né? É o site onde você que está nos acompanhando aí pode adquirir
né? Uma variedade de cosméticos, presentes, perfumaria, corpo e banho, cabelos, rosto, para as mulheres maquiagem, né? Para o infantil, outlet, né? Promoções, enfim, tudo da melhor marca, que é a Natura. Esse é um presente da Neura. A Neura aí, obrigado. Ela nos presenteou aqui. Um abraço para você, Neura, consultora da Natura, tá? Quem estiver nos ouvindo aí, ó, quando acessar o site lá, natura.com.br /consultoria sinta-se bela, isso, a partir de R$50 em compras, o frete é gratuito. Você pode então dirimir suas dúvidas no telefone 48 99831 6838 e você fala lá com a consultora Neura, ok? É isso aí, ó. Tá aí o presente sendo entregue aí ao nosso convidado de hoje, né? Ricardo Obrigado. Clava. Ela disse que é um perfume masculino. Opa. Uau. Minha esposa vai gostar. Top pra caramba aí. Legal. Ricardo Clava, eu agradeço a presença aqui em nossa programação. Obrigado. Né? E resuma aí em uma frase, 2 frases, quantas frases desejar, o que é música em sua vida, o que é música pra você e o que seria música pra quem ouve. Então, vamos encerrar aí. Música é emoção. Eu acho que eu fecharia com essa frase. Música, ela vai muito além de notas, vai muito além de estudo, de técnica. Eu acho que tudo isso faz parte, mas eu resumiria numa frase: música é emoção. Ela deve transmitir e trazer emoção pra gente, seja uma alegria, uma tristeza. A gente escuta uma música, a gente chora, a gente se lembra de épocas da infância, né? Então, música é emoção. Legal, obrigado pela entrevista. Obrigadão.